Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Checar Notícias. Eu sou o Hélio Reis. E no vídeo de hoje vocês vão ver que o Nordeste está apavorado. Tem petistas se escondendo, né? A correria é total. Petistas se escondendo porque agora o churrasco é com carne de jumento. É isso mesmo. O PT vai dar carne de jumento à população. Assista o vídeo até o final e deixe o seu comentário. O que está acontecendo com o petróleo? Eu não autorizei aumento do diesel. Eu não estou entendendo, Lula. Quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Nessa, Lula, tem caroço. Não está dolarizado. Só para você ter ideia, quem está aumentando é o Confaz. O que está acontecendo, Lula? Esse aumento, se ela decidiu fazer, Tem uma coisa errada aí, Lula. e se ela for fazer, Não adianta. que diabo é isso? Porque na época do coisa ruim, Natal do lucro. É um reajuste que ainda assim vai garantir que o preço do diesel fique baixo. Toma de covarde. Vocês não têm peito, rapaz. Covarde. Levou a gasolina lá em cima. Me ajuda. Vai aumentar outra vez. Não pense que ele disse que não manda na Petrobras, que é o presidente que aumenta. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. Eita, cachaceiro mentiroso. Então, quando o Bolsonaro estava no poder, ele estava acusando que era Bolsonaro que aumentava o preço do combustível. Agora não, ele aprendeu, ele está dizendo que aprendeu que não é ele que aumenta o preço do combustível. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Nós vamos voltar a comer picanha. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. E pobre vai voltar a comer. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Vai voltar a trabalhar. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Vai voltar a andar de avião. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Churrasco? Não. Churrasco? Não. Vamos comer uma abóbora? Eu fora Quer comer o quê? carne. Churrasco? Você quer o quê? Churrasco. Eu fiquei picanha, quer. Eu também quero. Eu também quero. Por que assim, compadre? Vamos meter a picanha? Cadê agora nada? Cadê? Cadê a picanha? Cadê? Cadê? O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Apodi, está propondo um destino polêmico para os jumentos apreendidos nas estradas. A ideia é abater os animais e utilizar a carne para alimentação nos presídios do estado. Para apresentar a proposta, o Ministério Público reuniu sociedade apodiense, imprensa potiguar, autoridades de segurança pública e políticos. Neste primeiro momento, a promotoria realizou almoço com pratos à base de carne de jumento. Nós precisávamos redescobrir uma nova finalidade econômica para o jumento. E foi aí que, conversando com veterinários, eu fui devidamente esclarecido que essa carne era própria ao consumo humano, era uma carne gostosa. Olha aí, petista, a solução dos seus problemas. O churrasco, né, agora é de jumento, tá vendo? Então, tá tudo resolvido. O papai Lula resolveu o problema. Agora vocês vão comer carne de jumento.
saudável, rica em proteína, com pouca gordura e que poderia sim servir à alimentação humana. Levar a carne de jumento para o cardápio dos presos seria uma alternativa para destinar cerca de 600 animais apreendidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de animais capturados nas estradas da região só cresce. Existe ainda a preocupação das autoridades para os altos índices de acidentes. Infelizmente, são muitos acidentes. Pra você ter ideia, no ano 2013, nós tivemos 47 acidentes. Desses acidentes, 20 pessoas saíram feridas e, infelizmente, 3 pessoas vieram a falecer. Apesar da polêmica que envolve o assunto, inclusive sendo alvo de preocupação de ambientalistas que falam em questões sanitárias, econômicas e culturais, o promotor garante que o consumo de carne de jumento é saudável e viável. Nós precisamos primeiro fazer com que as pessoas aceitem comer essa carne, compreendam que essa carne é própria para o consumo e só então, junto com o IDIARNE, com as secretarias municipais de saúde e a vigilância sanitária municipal, é que a gente vai poder trabalhar que é melhor a questão fitossanitária para colocar essa carne no comércio. Esse almoço hoje é estritamente educativo, não está sendo cobrado nada por essa carne. No momento destinado a degustações, boa procura por parte do público. Quem provou, gostou e recomenda. Não tem nenhum sabor que possa dificultar o consumo, né? Bastante saborosa a carne, quase semelhante à carne bovina, né? Carne, gosto de carne igual a carne de vaca, né? Não achei diferença. Aprovado por mim. O encontro serviu para debate e reflexão sobre o assunto. Para o promotor de justiça do Ministério Público, o principal desafio é quebrar o preconceito cultural. Quando você fala em comer carne de jumento, as pessoas reagem de forma negativa. Eu acho que o mais importante disso tudo é hoje a gente está discutindo aqui um problema que leva à morte de muitas pessoas, de amigos da gente, de parentes da gente, essas estradas. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil de Mossoró, por meio das Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública, também estiveram presentes no evento. E eu acho interessante que a ideia ela seja amadurecida, né? Porque o que não pode é continuar com esses animais soltos, né? Causando acidentes, ceifando vida. Quando o doutor Silvio Brito, que é o promotor de justiça, idealizador desse grande evento, que para mim está sendo, pela multidão que aqui está presente, né, para fazer essa degustação, se referiu que seria bom, até mesmo para o Estado, economicamente falando, para alimentar os presidiários, né, os apenados que se encontram nas cadeias públicas e nas penitenciárias. Então, para isso, o Direitos Humanos quis vir participar, né, a convite do doutor Paulo Cesário, juntamente do doutor Silvio Brito, para constatar se realmente essa carne tem gosto diferente como é. Eu mesmo não achei diferença. O nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer um churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. O governo federal fechou 2023 com um rombo de mais de 230 bilhões de reais. Quase metade disso foi para pagamento de precatórios atrasados. Esse foi o déficit no ano, foi o pior depois do resultado da pandemia. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para um mês de fevereiro desde o começo da série histórica há 28 anos. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit.
Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. Depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício. O presidente Lula se reuniu hoje com integrantes do governo para discutir cortes de gastos. O presidente Lula se encontrou com os ministros da Previdência, Carlos Lupe, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A equipe econômica do governo está fazendo um pente fino nos cadastros do Bolsa Família e da Previdência Social. Só com essas duas revisões, a expectativa do governo é economizar 16 bilhões de reais por ano. Existem 6 tipos de petista. O tipo 1 é o ignorante. É aquele cara que ele não tem conhecimento básico dos fatos e do que está acontecendo à sua volta. Esse dá até pra gente perdoar, tá? O tipo 2 é o burro. É aquele cara que ele conhece os fatos, mas ele não tem a capacidade para entender o que está acontecendo à sua volta. Esse é o tipo 2. O tipo 3 é o petista fanático. Ele conhece os fatos, ele tem a capacidade de entender o que está acontecendo, só que ele desenvolveu uma espécie de bloqueio mental que o dificulta de reconhecer que ele defendeu a vida inteira um sistema corrupto. Esse é o fanático, é o tipo 3. O tipo 4 é o tipo interesseiro. É aquele petista que ele conhece os fatos, ele tem capacidade para entender o que está acontecendo à sua volta, ele assume para si mesmo que ele defendeu a vida inteira uma ideologia totalmente corrupta, mas ele nunca vai assumir isso publicamente porque de alguma maneira isso vai prejudicar ele. Ele deve ser comissionado, ele deve ser um funcionário público, ele deve ser um político. Então, ele nunca vai assumir, porque ele tem interesses que o governo continue no poder, porque de alguma forma ele está sendo beneficiado. Esse é o tipo 4, esse é o interesseiro. O tipo 5 é parecido com o interesseiro, só que ele já é um cara muito rico. E de alguma maneira ele ficou rico quando o governo do PT estava no poder. Então, ele conhece o que está acontecendo, ele entende que ele defendeu a vida inteira um sistema corrupto, mas ele nunca vai assumir isso publicamente, porque também de alguma maneira isso vai prejudicar o ganancioso, que é o tipo 5. E o tipo 6 é o ladrão. Eita! É isso aí, né? Que tipo de petista você é? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Petista é petista, não é? Eu tô ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui, mas antes, olha aqui para baixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu gostei e ativa o sino de notificações. Vou checar notícias, vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações. Até a próxima edição.